Bora lá, deixei mais umas perguntinhas do caso Daniel Alves. Tem a ver com a relação com o caso Robinho? Tem relação com o caso Ronaldinho Gaúcho? E se o Daniel Alves estivesse no Brasil? Bom, vamos lá. São casos parecidos em um momento, mas o interessante, na verdade, de fazer esse paralelo Robinho, por exemplo, versus Daniel Alves, é para o leigo e para o estudante entender como é o papel do penal. Como eu disse na última aulinha, Daniel Alves é inocente. Por que ele é inocente? Porque não teve trânsito em julgado. Para evitar o abuso de poder, a gente tem uma série de requisitos, uma série de... um caminhar. Tem um processo que é um caminhar. Ele se inicia com uma investigação, depois eu tenho a proposição da ação penal, ela inicia no processo, todo mundo vai se defender, tem a oportunidade de produzir provas, etc e tal. Porque, como eu disse, o estupro é um bom exemplo, né? Para a sala de aula, claro, porque são duas pessoas, uma falando que teve consentimento, outra falando que não teve, uma que teve estupro, outra que não teve. Então sempre tem uma dificuldade ali na produção de provas. E ali é importante para você, principalmente para o leigo, entender que é por isso que demora o processo, é por isso que ninguém é preso imediatamente. Gente, prisão imediata é coisa de ditadura. Eu preciso de um processo, não é? Para evitar esse abuso, para todo mundo ter voz no processo. Beleza. Então a gente tem essa investigação, tem um processo. A diferença do caso do Daniel Alves para o do Ronaldinho é que o Daniel Alves a gente está no começo, a gente ainda está na fase de investigação. O do Robinho, a gente já passou por toda essa fase de investigação, ele teve a oportunidade de se defender, ele teve recurso, foram produzidas provas, foram trazidas outras pessoas aos autos e no final falaram: Robinho, você cometeu um fato ilícito, fato típico, ilícito e culpável. Você cometeu um crime. O crime está previsto no código e tem uma sanção. Ele foi condenado, não tem recurso mais, finalizou, então ele é sim culpado pelo caso de estupro. E aí está a grande diferença, porque quando ele é culpado pelo caso de estupro, está sujeito a ele uma prisão, que é a prisão pena, que nada mais é que a sanção mais forte de um Estado democrático de direito. Eu privo temporariamente a liberdade do sujeito que vai contra o Código Penal. Então, Robinho é culpado. Daniel Alves não. Daniel Alves é inocente, porque a gente só está na fase de investigação. A prisão que ele está submetido é a prisão preventiva, como eu expliquei na última aula, é para proteger alguma coisa. Nesse caso, proteger a aplicação da lei penal. E aí a gente tem mais um paralelo interessante. Olha só como é que tem sentido a decisão do Daniel Alves. Direito constitucional. É proibida a extradição de brasileiro. O que é isso? O Brasil não pode entregar um brasileiro para outro país para responder por um crime lá. Tá? Isso é uma regra quase que universal, em todos os países existe essa regra. O que aconteceu com o caso Robinho? O Robinho cometeu um crime de estupro na Itália e aí ele saiu da Itália. Quando ele vem para o Brasil, qual que é a grande consequência? Ele é culpado, ele comete o crime, mas o Brasil não pode entregar ele para a Itália para cumprir a pena lá. E aí vocês percebem claramente a importância da prisão preventiva. É para evitar isso. Por isso que o Daniel Alves está preso. Porque se o Daniel Alves, por exemplo, vem para o Brasil, mesmo que ele seja condenado na Espanha, não tem que ser feito no sentido de mandar ele para lá. Já uma observação importante, para a gente não ficar só na parte doutrinária, né? Aqui a gente tem um importante papel da política. Por quê? Porque a Itália e o Brasil eles não têm um tratado que permite que o Robinho cumpra a pena aqui no Brasil. Então já fica o alerta. O governante atual, o governo anterior, o posterior, ele tem que firmar tratados com outros países para evitar essa situação, que é uma situação muito complexa. Né? O Robinho é culpado, já cometeu um crime, mas ele está livre, sem responder por ele. Então essa é uma relação interessante. Com o caso do Ronaldinho, o caso do Daniel Alves é idêntico. O Ronaldinho Gaúcho vai para o Paraguai, comete um crime lá, que eu não me recordo qual, acho que foi alguma falsificação documental, e aí é decretada uma preventiva para ele. Por quê? Porque se não decretar preventiva, ele atravessa a fronteira, vem para o Brasil e não tem jeito de aplicar a lei paraguaia mais a ele. Então, também foi uma preventiva também para garantir a aplicação da lei penal. A última pergunta foi a seguinte: Daniel, supondo, tá, gente? Daniel comete esse crime lá. Ele vem para o Brasil. E aí? Bom, muitos responderam que a lei brasileira é mais benéfica. Nananina não. Ela é quase idêntica. E eu não gosto sempre de lembrar, o Código Penal nosso é quase idêntico ao italiano e ao alemão. Tem nada a ver com lei fraca ou lei boa. Qual que é o grande ponto? Se o Daniel Alves estivesse no Brasil, a Constituição impediria a extradição dele. Então, realmente, se ele estivesse no Brasil, a gente não poderia extraditá-lo. Então, seria um problema. E aí, vamos para uma outra hipótese. Vamos imaginar que o Daniel Alves está no Brasil e acontece o mesmo fato, mas aqui em terras brasileiras. Ia ser necessária a preventiva? Não. Se fosse só pela fuga, não. Né? Porque vamos supor que ele jogasse num time aqui, ele estava jogando aqui ainda no Brasil. Eu não tinha mais necessidade de garantir a aplicação da lei penal. Tá? Eu podia adotar uma outra medida. E aí já vai a dica. Na Espanha ou no Brasil, a tendência é que ele não fique preso preventivamente. Professor, mesmo que ele possa fugir? Sim. Porque lá no direito a gente fala que a prisão é o último caso.
Então, se tiver outras medidas suficientes para resolver o problema, eu não preciso da prisão. E há outras medidas. Tanto é que o pedido da defesa do Daniel é que ele fique com a tornozeleira eletrônica. Com a tornozeleira, eu monitoro onde ele está e se ele estiver em caminho à fronteira, a polícia vai lá e para ele. Uma outra medida também é retirar o passaporte para impedir essa viagem. Fechou? Vou deixar mais uma perguntinha para o caso Daniel Alves e depois eu vou para a Anitta. Compartilhe, curte, comente para me ajudar no algoritmo aí. Tchau. Voltando aí das férias com tudo.